Bom dia, irmãos. Meu nome é Paulo Costa e eu sou do Palavra Viva. Irmãos, o que eu tenho para tratar com vocês hoje é sobre essa falácia, essa adivinhação, sobre o anticristo que está por vir. Não estou falando de nomes aí, de presidenciáveis, pessoas ligadas a presidenciáveis, pessoas ligadas à tecnologia, enfim. Não sabemos quem realmente é o anticristo. Mas antes de tratar esse assunto, eu queria contar um sonho para vocês. Um sonho que eu tive há 2 anos atrás. E o sonho fala o seguinte: eu estava num lugar onde era tomado por água. Água, só se via água. E somente onde eu estava tinha terra. E essa terra tinha vegetais, tinha grama, tinha árvores, tinha pássaros, tinha tudo. E nela só tinha minha casa e mais algumas casas, poucas casas. Dá para contar no dedo as casas que tinha. E tudo ao redor da água. Até os caminhos que a gente passava para poder passar pelas outras casas eram estreitas e só via de um lado para o outro água. E eu com meu sogro, meu pai sentado às margens, vendo aquela água, aquela imensidade de água, aquele infinito que não se via nada além de águas. Uma voz veio até mim e falou: levanta, eu quero te mostrar algo. E eu levantei e eu vi que meu pai e meu sogro estavam conversando sobre algo ali, sobre as águas. E eu entrei pela minha casa, passei por minha mãe, minha sogra, minha esposa, passei pela minha filha, a Ana Isabel. Eu não tinha meus filhos na época, Inclusive um deles eu já tinha perdido, que era o Gabriel. E só via a Ana Isabel na casa, minha filha. E via também meu cunhado, pessoas próximas, Minha cunhada. E todo mundo conversava, sorria, brincava, E eu passava pela casa toda, até chegar na porta de trás da cozinha, E passando por trás dessa porta da cozinha, tinha uma área que tinha uma outra porta que dava num caminho. E eu saí na área, passei por essa porta, saí e tinha um caminho muito estreito, onde tinha água de um lado e de um outro. E eu fui caminhando com essa pessoa que eu não via o seu rosto, mas ele estava tudo de branco. E ele dizia: eu quero te mostrar algo, venha comigo. E eu caminhando com ele, e eu fui indo. E ele dizia para mim: olha como é que são as coisas, tão belas, Olha como são essas coisas. Todas elas são belas, muito belas. Tem que admirar isso. Você tem que glorificar isso. São belas, muito belas. E ele dizia: venha comigo, continue andando. Eu quero te mostrar algo. E eu fui caminhando com ele, e ele me dizendo algo que agora não me recordo o que ele vinha dizendo. Eram assuntos normais, pessoas falavam. E ele repetia: olha como é belo. Tudo isso é belo. E realmente o caminho era muito belo. Só que no meio do caminho, as coisas mudaram. Eu vi um chão, as árvores sumiam. E eu vi um chão de terra batida, onde não via nada. Onde você olhava, não havia nada. Nada, nada, nada. Você olhava as planícies e não tinha nada. E aí ele dizia para mim: continue andando, eu quero te mostrar algo. E eu continuei andando, conversando com essa pessoa no sonho, todo de branco, onde não via o rosto dele. E ele conversava comigo de coisas do cotidiano, coisas normais. E aí uma hora ele falou e disse para mim: agora observe isso. Quando ele falou observe isso, quando ele disse para mim observe isso, apareceram pessoas de todos os lados, andando aleatoriamente, cruzando a minha frente, vindo em minha direção, passando por mim, de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, de um outro lado para o outro, em diagonal, na vertical, na horizontal, e eram muitos. Só que essas pessoas eu não conseguia ver a face.
eu não conseguia ver o seu desenho do corpo, eu não conseguia ver a sua estrutura corporal. Era como se ela estivesse numa capa preta, onde não tinha pés. Não tinha pés. E elas passavam de um lado para o outro, como se fosse um vulto preto, com um capuz preto na cabeça, onde mostrava seus rostos, né? E ele dizia: você está vendo isso? Você está vendo isso? Você está vendo essas coisas? Você está vendo essas pessoas passando para lá e para cá? E eu dizia para esse homem: estou vendo. Eu estou vendo. E ele dizia: olha, continue olhando. E apareciam mais e mais, e mais e mais. E aquela terra que não tinha nada, exatamente nada. E ele conversando comigo, e eu prosseguindo no caminho com ele, e ele dizia: continue olhando, eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo para te mostrar. E aí a gente foi caminhando, e aparecendo esses vultos, essas pessoas extremamente pretas, escuras, que não se via a sua estrutura corporal, mas como se tivesse uma capa preta e voando, como se desfragmentava os seus pés. E ele falava comigo: continue andando, eu tenho algo para te mostrar. E fomos caminhando, até que surgiu uma porta muito grande. Era uma porta tão grande, mas tão grande, que dava para ver o tamanho da porta e a altura das pessoas. As pessoas eram minúsculas diante dessa porta. E conforme a gente se aproximava dessa porta, eu via pessoas se aglomerando, e eram esses mesmos vultos que eu via passando para lá e para cá, na minha frente, a minha atrás, e começaram a ir em direção a essa porta. E aí esse homem dizia para mim: é agora, eu tenho algo para te mostrar. Vamos se aproximar daquela porta. E aí eu fui chegando com aquele homem, passando no meio daquela multidão de vultos pretos, onde não se viu o rosto, nada. E esses homens não eram pequenos, eram maiores do que eu, muito maiores do que eu, eram muito maiores. Eu digo para vocês que a altura deles é como se fosse uns 3 metros, no mínimo 3 metros. E eu passava no meio daqueles homens, daqueles vultos enormes, de preto, onde não se viu o rosto deles. E aí esse homem dizia para mim: agora, eu vou te mostrar. Quando se abriu aquele caminho, que os vultos se afastaram da porta, havia uma mulher de vermelho, muito bonita, mas muito bonita, muito bonita. E ela pedia para entrar. E ela dizia que queria entrar, porque queria seduzir todos os que estavam atrás daquela porta. E aí aquele homem disse para mim: você viu? Agora você viu? O que está prestes a entrar neste mundo? Você viu? Então vai lá e diga que ele está próximo. Ele está próximo. E ele vai chegar. E depois disso eu acordei e fiquei pensando nesse sonho. O que esse sonho quer falar comigo? E eu fiquei dias pensando nesse sonho. Até que um dia uma voz disse dentro de mim, eu em casa sentado, vendo até mesmo o Superbook, né, com a minha filha, uma voz disse para mim: sabe aquele sonho? Abre em livro de Apocalipse 17. Vai lá. Lá está falando tudo sobre este sonho.
do que vai acontecer. E eu peguei a Bíblia rapidamente, abri lá no Apocalipse 17, que dizia o seguinte: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, vermelho escarlate. Deus é tremendo. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. E era isso que estava acontecendo comigo no sonho. Eu espantei-me com aquela situação. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher, da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, o que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, a caminho para a destruição. A destruição, irmão. A destruição deste mundo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Irmão, o sonho me mostrou a besta. A besta está perto de surgir. E esse sonho veio para alertar vocês. Ele vai surgir. Não sei quando. O homem no meu sonho também não me disse quando. E você? O que está fazendo para ter a salvação eterna? Vai esperar ele aparecer para ser destruído? Vai esperar ele aparecer para você se curvar a ele e ser destruído? Você vai deixar ele aparecer para que você lute quando Jesus vir aos céus com os seus anjos, os seus soldados, a sua legião, para salvar os seus desta abominação da besta na terra? Você vai ficar do lado dele e ser jogado no lago do fogo do inferno? É isso que você quer? Pois eu digo, irmão, ele está vindo. Ele está vindo e vai levar você com ele. Eu creio que este sonho não foi só um sonho, mas Deus me mostrou, e eu creio que Deus me mostrou para te alertar que o anticristo está por vir e ele vai aparecer.
não sei quando. Pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos. Não sei quando. 80 anos, não sei. Ele vai aparecer. E você, que é essa geração, a última desse reino, que é o reino de ferrugem, o reino do pé de barro e ferro, o reino de ferrugem, do pé enferrujado, do metal enferrujado. Você, que é desta geração, vai deixar até o último momento para ser salvo? Não, se salve agora, porque a besta, ela vai aparecer. E faça crer que Cristo é o Senhor, o Rei de todo o universo, de toda a terra, de tudo, para que você seja salvo também. Creia em Cristo e seja salvo. Então, irmãos, nesse sonho que eu tive, Deus já tinha me dado outros sonhos também anteriormente. Eu era muito jovem, adolescente, né? Deus me deu um sonho em que eu estava também em casa, né? E eu saí numa rua bonita, e aí um homem também me apareceu naquele sonho e disse assim: olha, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E eu seguia com ele no caminho até que tudo era fogo. E eu tinha naquela época, de 14 a 15 anos, um homem disse para mim, e era exatamente o homem de branco, que não tinha uma face, não via a face dele. Eu não via a face dele, mas ele estava todo de branco e dizia para mim: eu quero te mostrar uma coisa. E eu caminhando com ele naquela estrada, e naquele caminho que de repente tudo pegou fogo, só via fogo, eu via tudo queimar. E de repente eu via gritos, choro, ranger de dente, ardência, dor, e eu falei: o que é isso? Então isso que você está vendo é o que as pessoas vão ter quando recusar o nome de Deus, quando recusar o nome de Cristo, quando recusar a sua soberania. É isso que eles vão ter. E eu entrava num lugar que só tinha fogo, e as pessoas pegavam fogo e pediam clemência, só tinha dor. Eu via corpos no chão pegando fogo, corpos se arrastando no chão pegando fogo, e uma gritaria tremenda. Aquilo me assustou profundamente. E aquele homem me dizia para mim: agora volte e conte o que eu te mostrei, porque é isso que vai acontecer com aqueles que não se curvar diante de Deus. Não estou dizendo para vocês que eu vi Deus. Estou dizendo para vocês que o anjo do Senhor me visitou num sonho. E eu não entendi aquilo. Então eu tive esse outro sonho. Mas eu tive esse sonho quando eu era muito jovem. Eu tinha entre 14 a 15 anos. E eu fiquei sem entender esse sonho. Na época eu era da igreja católica. Eu era praticante da igreja católica. Eu era praticante do grupo jovem daquela época. Eu acho que era para a mensagem eu passar naquela época. Eu não passei. Essa mensagem caiu no esquecimento. E eu lembrei dessa mensagem quando eu tive esse outro sonho. Dessa mulher de vermelho. Que o sonho mostrava diante de uma porta querendo entrar para este mundo. E eu me lembrei deste sonho. Rapidamente me lembrei deste sonho. Porque é um sonho que claramente liga um ao outro. Vamos nos assentar, irmãos. Esse homem de branco que eu não vi o rosto, que me mostrou todas essas coisas, eu creio que é o anjo do Senhor. Fui visitado pelo anjo de Deus. Eu creio que eu fui visitado pelo mensageiro de Deus. Eu creio que o mensageiro de Deus trouxe essas mensagens de mim, me alertando das coisas
que irão acontecer. E eu digo para você, vai acontecer. Vai acontecer. O mensageiro de Deus trouxe para mim esse sonho para alertar vocês que o mal vai surgir, que a besta vai surgir, que o inferno é real, que quando Cristo chegar para resgatar a igreja, é para lá que vão ser lançados todos aqueles que não creram e não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador. E apressem, se apressem, porque Jesus, Ele vai vir. Quando? Eu não sei, mas Ele vai vir. E a nossa geração, isso tem clara certeza de todos os estudos que estão acontecendo. Não sou eu que estou falando, estudos. São pessoas que estudam escatologia, sobre genealogia, sobre arqueologia bíblica, que estudam sobre o Apocalipse, dizem claramente que esse é o último reino. Então, se apresse. Essa é a última geração. Se salvem. Não esperem acontecer, porque Jesus está vindo.